Olá, tudo bem? Eu sou o André Wormsbecker, começando aqui mais uma editorial Quantum Docs. E hoje, como está chegando aí a época de dezembro, época de festas, época de final de ano, a gente traz alguns assuntos curiosos, né, que nunca saem aí da nossa mente e sempre estão em algum momento polêmico aí da história, onde a gente não sabe se foi verdade, se não foi, se tem comprovação, se não tem, se são dados científicos ou é só especulação. A gente não sabe quem também realizou a pesquisa, se é verdade ou não. E vamos falar um pouquinho sobre a questão de Jesus e o tal do Santo Sudário, ou seja, as vestes que ele, segundo dizem, ele vestia após a sua crucificação, né? E vamos ver aqui algumas pesquisas e algumas questões relacionadas entre fé e ciência, e afinal, as questões relacionadas ao Santo Sudário. Eu até acho que poucas relíquias no mundo assim despertam tanto fervor e tanta controvérsia quanto o Santo Sudário. Reza a lenda aí que este misterioso pedaço de linho, né, que tinha de entre 4 metros e 40 centímetros, guardado lá em Turim, na Itália, é o lençol, supostamente, que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. A imagem dela é muito fraca, né? Mas é nítida. Ela mostra a imagem de um homem com marcas de tortura que corresponde perfeitamente à descrição bíblica, né, da paixão. Para milhões de pessoas é uma prova tátil e visual de fé. Mas é aqui que o jogo fica bem interessante, né? Pois a ciência insiste em questionar essa narrativa. A maior contradição, o golpe, vamos dizer assim, golpe de martelo da história, veio lá em 1988, na década de 80 lá, três laboratórios renomados. E tinha um na Suíça, tinha um na Inglaterra e um nos Estados Unidos. Eles realizaram testes de datação por carbono 14. Esses testes de carbono 14 você acaba descobrindo, é feito em vários locais e em vários objetos, né? Mas esses testes de datação de carbono 14 nessas amostras de tecido mostram exatamente em uma data bem aproximada do que de onde veio tal objeto, ou de onde veio tal objeto biológico, ou tal objeto mineral, ou tal vegetal, ou tal animal. Você consegue perceber tudo isso através do carbono 14. E o resultado meio que foi um balde d'água fria nos crentes, né? O sudário não era do século I, mas sim da Idade Média, mais precisamente entre 1260 e 1390, segundo a constatação desses laboratórios aí da Suíça, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ou seja, uma criação da época das cruzadas, né? Séculos depois de Cristo. Então muitos viram nisso uma sentença final, né? Então, o sudário é uma falsificação medieval, uma obra-prima de um artista desconhecido. Bom, no entanto, a história não é tão simples assim e linear, né? Desde então, inúmeros pesquisadores questionaram, né, a validade desse teste de 1988 aí. E alguns sugerem até que as amostras utilizadas podiam estar contaminadas por bactérias ou por fumaça de incêndio ocorrido em 1532, o que invalidaria a datação. Outros estudos mais recentes detectaram, pasme você, vestígios de terra e pólen de plantas típicas da região da Palestina. Há também aqueles que apontam para a inexplicável formação da imagem, que não é tinta e não é corante, né? É uma oxidação superficial das fibras de linho, é algo que a ciência ainda luta para replicar. Então, o sudário, portanto, permanece aí sempre, né, um gigantesco ponto de interrogação aí, e não é um caso de A ou B, mas sim de fé versus fato, ou seja, fé versus ciência aí,
de uma história contra a química. E o teste de 1988 ainda é a pedra fundamental aí da descrença, mas a persistência aí de detalhes que apontam para a antiguidade e origem geográfica bíblica, que alimenta aí a chama da esperança de muitos ainda. E você acredita nisso? Você, diante de uma evidência científica tão forte assim de falsificação, mas de inúmeros mistérios que desafiam aí a nossa compreensão, né, como sempre, sobre aquela imagem que foi criada lá, qual dos lados você escolheria apoiar, né, e por quê? Então essa questão do sudário ainda continua e talvez o seu maior milagre seja justamente, né, a capacidade de nos fazer questionar o impossível e talvez seja um milagre tentar descobrir exatamente o que foi isso, né? E qual o objetivo, qual foi, se foi falsificado por quê, ou se é real, como que foi achado, coisas assim, né? Que eu acho que você tem que pegar as informações e ir pesquisar por você mesmo. A gente aqui na Quantum Docs sempre fala isso. Não acredite em nada, em ninguém, procure por você mesmo, pesquise por você mesmo. Essa é até uma frase do Valdo Vieira, do Instituto de Projeciologia. Lá tem vários quadros falando assim: não acredite em nada, em ninguém, experimente por você mesmo, ou seja, vá atrás por você mesmo. Então, vale pesquisar, né? É lógico que nem todo ser humano tem acesso a pesquisas de alta tecnologia assim, mas são questões que sempre voltam, né, misteriosas sobre as questões das vestimentas aí de Jesus e sobre sempre essas batalhas entre a fé e a ciência, né, que nunca parecem que nunca tem fim. Beleza? Então esse foi a nossa ideia aqui sobre as curiosidades e mistérios aí sobre o Santo Sudário, que desde 1988 aí ainda mostram algumas dúvidas e questões sobre a datação do carbono 14 aí, que mostra uma idade do Santo Sudário lá na Idade Média, entre 1260 e 1390. Estranho, né? Muito estranho. Bom, fica aí a nossa reflexão. Obrigado aí pela sua conexão com a gente. Siga as nossas redes sociais, @QuantumDocs. E também, se quiser pesquisar mais estudos, tem o nosso site de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. Beleza? Então, obrigado pela sua conexão. Obrigado a todas as pessoas que ouvem aqui o Spotify do canal Quantum Docs, também lá fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa, na África, em várias regiões. E obrigado pela sua conexão, ok? Eu sou André Wormsbecker e não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, pessoal, até a próxima!